Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Alvorada Espiritual. Hoje nós vamos estar dando continuidade ao estudo do livro o estudo do livro dos Espíritos, tá? De Allan Kardec. E antes de nós irmos para o estudo de hoje, vou pedindo para vocês se inscreverem aqui no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações quando tiver um vídeo novo e deixar o like para estar ajudando o canal a trazer mais conteúdos assim para vocês. Ensaio teórico sobre a sensação nos espíritos. O corpo é um instrumento da dor e, se não é a sua causa primeira, pelo menos é a causa imediata. A alma tem a percepção da dor, mas essa percepção é um efeito. A lembrança que dela conserva pode ser muito penosa, contudo, não pode ter ação física. Com efeito, nem o frio nem o calor podem desorganizar os tecidos da alma, e esta não pode gelar-se nem queimar-se. Não vemos todos os dias a lembrança ou a apreensão de um mal físico produzir efeitos tão reais e ocasionar mesmo a morte? Todo o mundo sabe que as pessoas amputadas sentem dor no membro que não existe mais. Seguramente não é nesse membro que está a sede ou o ponto de partida da dor. Apenas o cérebro conservou a impressão da dor. Pode-se, pois, crer que há alguma coisa de analogia com os sofrimentos do espírito depois da morte. Um estudo mais aprofundado do perispírito, que desempenha um papel muito importante em todos os fenômenos espíritas, como as aparições vaporosas ou tangíveis. O estado do espírito no momento da morte, a ideia tão frequente de que ainda está vivo, o quadro tão comovente dos suicidas, dos supliciados, dos que se deixaram absorver nos prazeres materiais, e tantos outros fatos vieram fazer luz sobre essa questão e dar lugar às explicações que damos aqui resumidas. O perispírito é o laço que une o espírito à matéria do corpo, sendo tirado do meio ambiente, do fluido universal. Contém ao mesmo tempo eletricidade, fluido magnético e até certo ponto a matéria inerte. Poder-se-ia dizer que é a quintessência da matéria, o princípio da vida orgânica, mas não da vida intelectual, porque esta está no espírito. É, além disso, o agente das sensações externas. No corpo, essas sensações estão localizadas pelos órgãos que lhes servem de canais. Destruído o corpo, as sensações ficam generalizadas. Eis porque o espírito não diz que sofre mais da cabeça do que dos pés. É preciso, de resto, não confundir as sensações do perispírito, que se tornou independente, com as do corpo. Não podemos tomar estas últimas como análogas, mas apenas como termo de comparação. Liberto do corpo, o espírito pode sofrer, mas esse sofrimento não é corporal, embora não seja exclusivamente moral como remorso, uma vez que ele se queixa de frio e de calor. Ele não sofre mais no inverno que no verão, e o tempo visto passar através das chamas sem nada experimentar de penoso. A temperatura não lhes causa, pois, nenhuma impressão. A dor que ele sente não é propriamente uma dor física, mas um vago sentimento íntimo que o próprio espírito nem sempre entende. Precisamente porque a dor não está localizada e não é produzida por agentes externos. É mais uma lembrança que uma realidade, porém, uma recordação também penosa. Há algumas vezes, entretanto, mais que uma lembrança, como iremos ver. A experiência nos ensina que no momento da morte, o perispírito se liberta mais ou menos lentamente do corpo. Durante os primeiros instantes, o espírito não entende sua situação. Não se crê morto, porque se sente vivo. Vê seu corpo de um lado, sabe que é seu, mas não entende porque está separado dele. Este estado perdura enquanto existe alguma ligação entre o corpo e o perispírito. Um suicida nos disse: não estou morto, e ajuntou:
Entretanto, sinto os vermes que me roem. Ora, seguramente os vermes não roíam o perispírito, e muito menos o espírito, roíam apenas o corpo. Entretanto, como a separação do corpo e do perispírito não tinha se completado, resultava uma espécie de repercussão moral que lhe transmitia a sensação do que se passava no corpo. Repercussão pode não ser, talvez, a palavra certa, pois faria supor um efeito muito material. Era antes a visão do que se passava no corpo, ligado ainda ao seu perispírito, que produzia nele uma ilusão, a qual tomava por uma realidade. Assim, não era uma lembrança, pois que, durante sua vida, não havia sido roído pelos vermes. Era o sentimento de um fato atual. Vê-se por aí as deduções que se podem tirar dos fatos quando são observados atentamente. Durante a vida, o corpo recebe as impressões exteriores e as transmite ao espírito por intermédio do perispírito, que constitui, provavelmente, o que se chama de fluido nervoso. Morto o corpo, ele não sente mais nada, visto que não há mais nele espírito nem perispírito. O perispírito desprendido do corpo experimenta a sensação, mas como esta não lhe chega mais por um canal limitado, é generalizada. Ora, como na realidade ele não é mais que um agente de transmissão, pois é no espírito que está a consciência. Resulta disso que, se pudesse existir um perispírito sem espírito, ele não sentiria mais do que um corpo morto. Da mesma forma, se o espírito não tivesse o perispírito, seria inacessível a toda sensação penosa, como ocorre com os espíritos completamente purificados. Sabemos que quanto mais eles se purificam, mais a essência do perispírito se torna etérea, do que se segue que a influência material diminui à medida que o espírito progride, quer dizer, à medida que o próprio perispírito se torna menos grosseiro. Mas dir-se-á as sensações agradáveis são transmitidas ao espírito pelo perispírito, da mesma forma que as sensações desagradáveis. Ora, se o espírito puro é inacessível a umas, deve ser igualmente a outras. Sim, sem dúvida, para aquelas que provêm unicamente da influência da matéria que conhecemos. O som dos nossos instrumentos, o perfume de nossas flores, nenhuma impressão lhe causam. Entretanto, ele experimenta sensações íntimas de um encanto indefinível que nem podemos imaginar, pois a esse respeito somos como cegos de nascença em relação à luz. Sabemos que ela existe, mas por que meio? Aí se detém a nossa ciência. Sabemos que existe percepção, sensação, audição, visão, que essas faculdades são atributos de todo o ser, e não como no homem, de uma parte do ser. Mas, ainda uma vez, por que intermediário? É o que não sabemos. Os próprios espíritos não podem nos dar conta, visto que nossa linguagem não está em condições de exprimir as ideias que não temos, da mesma forma que a língua dos selvagens não tem termos para exprimir nossas artes, nossas ciências e nossas doutrinas filosóficas. Dizendo que os espíritos são inacessíveis às impressões da nossa matéria, queremos falar dos espíritos muito elevados, cujo envoltório etéreo não encontra analogia em nosso mundo. O mesmo não ocorre com os de perispírito mais denso, que percebe os nossos sons e os nossos odores, embora não o façam por uma parte da sua individualidade, como quando em vida. Poder-se-ia dizer que as vibrações moleculares se fazem sentir em todo o ser e chegam assim ao seu sensorium comune, que é o próprio espírito, embora de um modo diferente, e pode ser também com uma impressão diferente, o que produz uma modificação na percepção.
Eles ouvem o som da nossa voz, entretanto, compreendem-nos sem o auxílio da palavra, apenas pela transmissão do pensamento. Isso vem em apoio ao que dissemos. Essa penetração é tanto mais fácil quanto mais o espírito está desmaterializado. Quanto à visão, ela independe da nossa luz. A faculdade de ver é um atributo essencial da nossa alma. Para ela não há obscuridade e se apresenta mais densa, mais penetrante para os que estão mais purificados. A alma ou espírito tem, pois, em si mesmo a faculdade de todas as percepções. Na vida corpórea, elas são limitadas pela grosseria de seus órgãos, contudo, na vida extracorpórea o são cada vez menos à medida que se torna menos compacto o envoltório semi-material. Esse envoltório tirado do meio ambiente varia de acordo com a natureza dos mundos. Passando de um mundo a outro, os espíritos trocam de envoltório como trocamos de roupa ao passarmos do inverno para o verão ou do polo para o equador. Os espíritos mais elevados, quando vêm nos visitar, revestem-se do perispírito terrestre, e então suas percepções operam como nos espíritos vulgares. Mas todos, inferiores como superiores, não ouvem e não sentem mais do que aquilo que querem ouvir ou sentir. Sem possuírem órgãos sensitivos, podem tornar à vontade ativas ou nulas suas percepções. Só uma coisa são forçados a ouvir: os conselhos dos bons espíritos. A visão é sempre ativa, mas eles podem reciprocamente tornarem-se invisíveis uns aos outros. Segundo a categoria que ocupem, podem ocultar-se dos que lhes são inferiores, mas não o podem dos que lhes são superiores. Nos primeiros momentos que se seguem à morte, a visão do espírito é sempre perturbada e confusa, e se aclara à medida que se desprende e pode adquirir a mesma clareza que tinha durante a vida, independentemente da sua penetração através dos corpos que nos são opacos. Quanto à sua extensão pelo espaço infinito, no futuro e no passado, depende do grau de pureza e elevação do espírito. Toda esta teoria de Seá não é nada tranquilizadora. Pensávamos que, uma vez desembaraçados do nosso envoltório grosseiro, instrumento das nossas dores, não sofreríamos mais e nos informais que ainda sofremos, e seja de uma maneira ou de outra, é sempre sofrer. Ah, sim, podemos ainda sofrer muito e por muito tempo, mas podemos também não mais sofrer, mesmo desde o instante em que deixamos a vida corpórea. Os sofrimentos deste mundo, algumas vezes, independem de nós, mas muitos são consequências da nossa vontade. Remontando à origem, ver-se-á que, em sua maior parte, resultam de causas que poderíamos evitar. Quantos males e enfermidades deve o homem aos seus excessos, à sua ambição, às suas paixões? O homem que tivesse vivido sempre sobriamente, sem abusar de nada, com simplicidade de gostos, modesto em seus desejos, se pouparia de muitas tribulações. Ocorre o mesmo com o espírito. Os sofrimentos que enfrenta são consequência da maneira que viveu sobre a terra. Sem dúvida, não terá mais a gota e o reumatismo, mas terá outros sofrimentos que não são menores. Vimos que esses sofrimentos resultam dos laços que ainda existem entre o espírito e a matéria, e que quanto mais se liberta da influência da matéria, quanto mais se desmaterializa, sofre menos as sensações penosas. Ora, depende dele libertar-se dessa influência desde a vida atual, tem o seu livre-arbítrio e, por conseguinte, a faculdade de escolher entre fazer e não fazer. Dome ele as suas paixões animais, não sinta ódio, nem inveja, nem ciúme, nem orgulho. Não se deixe dominar pelo orgulho e purifique a sua alma pelos bons sentimentos. Que faça o bem
e dê às coisas deste mundo a importância que elas merecem. Então, mesmo estando encarnado, já estará depurado, liberto da matéria e, quando deixar seu corpo, não mais lhe suportará influência. Nenhuma recordação dolorosa, nenhuma impressão desagradável lhe restará dos sofrimentos físicos que experimentou, porque elas afetaram o corpo e não o espírito. Sentir-se-á feliz de ter se libertado delas, e a calma de sua consciência o isentará de todo sofrimento moral. Interrogamos milhares de espíritos que pertenceram a todas as categorias da sociedade terrena, a todas as posições sociais. Estudamo-los em todos os períodos da sua vida espírita, a partir do momento em que deixaram o corpo. Seguimo-los passo a passo nessa vida de além-túmulo para observar as mudanças que neles se operavam, em ideias, em suas sensações, e sobre esse aspecto, os homens mais vulgares não foram os que nos forneceram materiais de estudo menos preciosos. Ora, constatamos sempre que os sofrimentos tinham relação com a conduta, da qual suportavam as consequências, e que essa nova existência era a fonte de uma felicidade inefável para os que seguiram o bom caminho. Segue-se daí que os que sofrem porque quiseram, e só de si mesmos podem queixar-se, tanto neste como no outro mundo.